Bom, seja bem-vindo para quem está vendo isso aqui por gravação e seja bem-vindo também a quem estiver aí presente na aula. A Daniele já chegou, talvez o restante do pessoal chegue aí. Se não chegar, não tem problema, dá para ver isso depois. Se você está vendo isso no YouTube ou em algum lugar, pode colocar sua dúvida aí também, que a gente vai fazer o possível para responder. Bom, hoje o que a gente vai focar em aprender, em perceber? Existe um pressuposto, pelo menos que eu carrego, que eu levo, que é não usar templates para construção de copy. Por quê? Porque a comunicação ela é fluida, mas a gente pode usar algumas bases para a gente poder construir alguma copy. E essas bases, eu particularmente gosto muito dessa aqui, ó, que são dos níveis neurológicos da PNL. Para quem conhece a PNL, sabe aí que os autores principais, deixa eu abrir aqui meu outro aplicativo, bem legal, que é o de texto. Os principais autores da PNL, eles são os Richard Bandler, John Grinder e o Robert Jutz. Esses quatro autores, esses três autores, eles são considerados os precursores da programação neurolinguística, pelo menos aqui no Ocidente. E eles são os principais autores também com as principais teorias. E graças aos estudos deles, a gente tem aqui essa pirâmide dos níveis neurológicos. Vou abrir ela aqui em outra tela só para facilitar para a gente. Esses níveis neurológicos são como, teoricamente, como a mente, o cérebro, ele reconhece tanto os comportamentos quanto os porquês também. E a gente vai traçar, tentar desenhar um modelo de copy baseado nesses níveis aqui. Então, para quem conhece a teoria, vai ficar bem mais familiar. Para quem não conhece, dá para usar como se fosse um template também. A gente vai tentar simplificar essa metodologia e mostrar um exemplo de copy feito na prática e como ficou o anúncio dele também. Para quem está aí no grupo, já deve ter visto esse anúncio aí que a gente solta lá antes. E para quem está na construção do funil, é do Expert que vocês estão construindo o funil lá, do Felipe Souza. Bom, obviamente todas as informações que a gente usa para construir a copy, já sabemos do pressuposto de que precisa ser verdade. Se não for verdade, eu particularmente sou um daqueles que afirmam: não trabalhe com aquilo que não é verdade. Mesmo que você tenha que travestir a verdade ou omitir a verdade, continua sendo um pedacinho de mentira também. Então, eu não sou a favor disso, porque em algum momento, tanto você, em questões muito aprofundadas, quanto também o público, vão ficar em desvantagem, vão ficar se sentindo de alguma maneira enganados, ludibriados. Tá? Então, em vez de enganar os outros, também não engane a si mesmo, utilizando da inverdade para poder produzir suas cópias aí. Bom, mas vamos lá. Como que funciona essa metodologia da pirâmide dos níveis neurológicos? A base da pirâmide diz a respeito do ambiente, que em suma é a mesma coisa do que a gente diz como onde e quando. O comportamento, esse é o segundo nível, é o que seria a respeito do o que. A respeito da capacidade, é o como. A respeito das crenças e valores, são os porquês. E a gente tem a respeito da identidade, que é quem. Aqui nós temos mais um pedacinho dessa pirâmide que nesse esboço, nesse modelo aqui, ele não tá completo. Deixa eu pegar um que tá completo aqui que fica mais fácil. Aqui, ó. Esses aqui são os níveis neurológicos. Então temos aí o ambiente, que é o quando e o onde. Deixa eu abrir a imagem aqui que fica mais bonitinho para ver. Temos aí o ambiente, que é o onde e quando, o comportamento é o que, a capacidade é o como, as crenças e valores são os porquês e a identidade é quem. A partir daí nós temos os níveis maiores que vão esbarrar a respeito de são sistemas ou missões que a pessoa tem em relação à sua própria família, à comunidade, o planeta, o universo. Aqui estão na gama da espiritualidade, e isso nem todos os coaches de neurolinguística, nem todos os autores, eles gostam de se aprofundar, porque está dentro de uma área que é pouco estudada, é pouco conhecida. Mas a gente vai falar assim mesmo. Então temos aqui na nossa pirâmide, vou listar aqui para ficar mais fácil. Começando de baixo para cima, nós temos aí o onde e o quando. Temos também o que.
Temos também o como, o porquê, o quem. E aqui nós vamos colocar em cima a missão. E eu vou colocar um nível mais alto, que é o por quem. Esse por quem quer dizer o quê? Uma missão, ela existe, todo mundo vai em algum momento da sua vida entender que ele tem uma missão a cumprir nesse planeta, nessa existência, independente de qual a visão espiritual que a pessoa tenha. O senso de missão, ele existe em todo ser humano. Mas por quem essa missão é dada, também atela em muito nas explicações neurológicas da informação, que é os níveis neurológicos da programação neurolinguística. Então a gente vai usar isso aqui como um esboço, um modelo para a construção de uma copy. E usando esse modelinho, a gente pode até ver, inclusive, dentro de uma pirâmide aqui que eu deixei mais ou menos pronta. Deixa eu ver aqui, traçar uma linha aqui. 2, 3, 4, 5 e 6. Vou colocando o texto aqui que vai ficando mais fácil. Diminuir essa letra. Quanto tempo que eu não mexo com Paint? Eu sou da época do Paintbrush. Bem mais antigo. Vou diminuir o tamanho dessa fonte, se meu computador me permitir. Show. Temos aqui então onde e quando. Outro nível. O que? Outro nível. O como, outro nível. Vou colocar porquê junto, porque aqui é uma explicação do porquê, não é uma pergunta. O quem, a missão e o porquém. E aí a gente tem a nossa estrutura básica dessa copy, que a gente vai usar de modelo aqui, pelo menos para explicar como foi construída. E a gente tem esse exemplozinho aqui de anúncio que está sendo feito para poder soltar dentro do Facebook, do Instagram e do YouTube. E conforme a gente vai passando aqui, vocês vão notar em algum momento, existem 3 copies, tá? São 3 anúncios aqui. Vocês vão notar que existe esses todos os níveis daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis, ou 7 questões. Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre a objeção que usou, a dor que usou, qual que era a linguagem do expert, qual que era a pesquisa, porque tudo isso está relacionado à pesquisa de persona, pesquisa de público, pesquisa de mercado, que eu acredito que vocês já tenham alguma noção prática aí de como fazer isso e qual a base que isso dá para a gente poder construir a copy. Sem conhecer a história de quem está vendendo, ou a história do produto, as vantagens e desvantagens do produto, as dores do cliente, você não vai saber o que usar aqui, o que colocar em cada um desses níveis. Mas a gente tem isso aqui colocado de uma maneira mais fluida. E eu vou acabar lendo aqui para vocês, e depois a gente vai dividir os pedaços sobre o que é cada bloco desse. Era uma vez um fotógrafo profissional liberal que ganhava cerca de 6 mil no mês e que não conseguia sequer olhar para as faturas do cartão de crédito. Ele não tinha noção sobre os gastos menores, como alimentação na rua, restaurantes ou transporte, mas o aluguel, que era uma despesa grande e tida apenas uma vez no mês, ele sempre tinha em mente. Estranhamente, aqui um erro. Estranhamente, ele evitava tomar contato com as informações financeiras, como o número exato das dívidas. Talvez, por achar confuso ou difícil todo esse assunto de finanças, ele até minimizava a importância do assunto, dizendo que era simples e fácil demais e que em algum momento ele daria atenção. Mas deixou de lado até que a situação explodiu e de uma forma grave. Obviamente, não olhar a fatura, pagando sem calcular com cuidado ou até verificar se algo estava sendo cobrado indevidamente, acabou gerando um problema sério. Aliás, algo bem comum acontece também com vários funcionários públicos, porque a sensação de segurança sobre o recebimento do salário gera uma passividade sobre os cuidados com o dinheiro. Essa história não é tão fictícia assim. Esse é um típico caso patológico de negação financeira. Você conhece alguém parecido? Se sim, ou se essa pessoa é você, então você vai gostar desse convite. Antes,
saiba que eu tenho a missão de levar às pessoas ferramentas eficazes a respeito das finanças pessoais e ajuda real sobre os travamentos emocionais que barram a prosperidade e a riqueza. Hoje sou reconhecido como neurocientista, especialista em economia comportamental e psicologia financeira da tomada de decisões, psicoterapeuta, consultor e planejador financeiro, e também, durante alguns anos, já atuei como agente autônomo de investimentos pelas corretoras Rico e XP Investimentos. E agora estou aqui porque depois de anos envolvido com finanças, percebi que as causas básicas a respeito do dinheiro são emocionais, e que se elas forem tratadas devidamente, os impedimentos, bloqueios e auto-boicotes nas execuções das estratégias já conhecidas são destravadas. O único jeito de solucionar é literalmente buscar e tratar as causas dos sintomas psicológicos e emocionais que travam ou bloqueiam o crescimento e a paz financeira. Mas resumindo, o que é isso? É o meu convite para você, um tratamento psicoterápico financeiro com uma metodologia eficaz e ainda pioneiro do Brasil. Quero te ajudar a identificar quais são as suas causas emocionais e te oferecer as ferramentas adequadas para a sua situação. Só resta agora você clicar no link abaixo deste vídeo ou encaminhar para quem você percebeu que tem tudo a ver com essa proposta. Eu sou Felipe Souza, pode clicar que eu te vejo do outro lado para te ajudar. Temos aí um texto, um anúncio todo feito, e daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo de qual o resultado dessa cópia aqui. Mas o nosso interesse maior é identificar todos esses níveis aqui, todos esses sete níveis dentro dessa cópia. E claro, o primeirão deles a gente tem o porquê. Esse porquê, ele está definido até aqui embaixo. Todo esse pedaço aqui, ele é relacionado ao porquê. E isso quer dizer que, no nosso caso, estamos colocando o porquê uma identificação com o público-alvo. Esse exemplo que está colocado aqui, ele é uma situação baseado numa história real e que vai gerar identificação com o público. Eu não vou entrar aqui em detalhes de mérito de como a linguagem hipnótica foi feita, de como esse conteúdo foi colocado ou recolocado aqui, qual a estratégia usada dentro desse pedaço aqui. Mas entenda-se que apenas esse bloco ele foi feito mirando em por quem estou fazendo isso, que em suma é apontar a identificação com quem está ouvindo, então é por ajudar a outra pessoa. Temos aqui a missão também. Aonde a gente vai achar essa missão? Antes, saiba que eu tenho a missão de levar, então achamos aqui muito fácil. Missão. O próximo item é achar quem. Esse quem é basicamente a descrição do expert. Hoje sou reconhecido como neurocientista, especialista. É aqui que a gente vai falar. Eu sou fulano de tal. Faço isso, faço aquilo, já fiz aquilo, já fiz isso. E agora nós temos o... Cadê? Porquê. Vamos achar aqui. Temos aqui o nosso porquê. E agora estou aqui porque, depois de anos de envolvimento com as finanças, percebi que as causas básicas a respeito. Então, achamos o porquê. E o como. Temos aqui o próximo nível, que é o como. Vamos achar. O único jeito de solucionar é, literalmente. Temos aqui o como também. O único jeito de solucionar isso é, literalmente, fazer o quê? Como? Buscando e tratando a causa dos sintomas. O como está aqui revelado. Outro é o que precisa ser feito. Opa. Mas resumindo, o que é isso? É o meu convite para você. O que? Um tratamento psicoterápico, o que é? É um tratamento psicoterápico com metodologia eficaz e ainda pioneiro no Brasil. E temos o onde e o quando, que está logo abaixo. Está aqui, ó. Só resta... onde e quando. Só resta agora você clicar no link abaixo deste vídeo e encaminhar para quem. Então, essa situação de em que momento e aonde, é aqui, ó. Só resta agora, que é o quando, clicar no link abaixo deste vídeo. E temos aí já a famosa CTA. Né? A CTA, ela entra aí como Call to Action.
CTA. Então, por quem? Identificação. Opa. Identificação. Um PA, vamos colocar aqui como público-alvo. A missão do expert. Quem? Descrição do expert. Porquê do expert. O como. A atuação do expert. O que? Objeto ou produto oferecido. Produto ou serviço? Não, serviço ou produto. Serviço ou produto oferecido. E por último, a famosa CTA. E temos aí, usando os níveis neurológicos da programação neurolinguística, sendo resumidos em uma cópia escrita. E agora eu quero convidar você para poder estar vendo essa cópia e como que ela ficou no final das contas. Lembrando que todas essas informações são pautadas na verdade. Tá? Então o expert ele vai fazer um crivo, ele vai fazer uma avaliação para saber se isso que está sendo dito aqui é verdade ou não é. Tem algum fundinho de mentira? Se tiver, a gente tira e apresenta a verdade da melhor maneira possível, mas nunca travestindo ela com alguma coisa diferente da verdade para que fique melhor, para que fique mais bonito, para que fique mais atrativo. Não, a gente não precisa disso. Somos baseados na ideia de que podemos florir a verdade, apresentar a verdade de uma maneira que ela seja atrativa. É tipo comer alface. É saudável? É gostoso? Pode ser que nem tanto, mas dependendo do ponto de vista que você olha, a sua saúde pode ser muito gostoso promover a saúde para si mesmo. A saúde para si mesmo. E é esse o nosso trabalho como copywriters. É apresentar a realidade de uma maneira que seja atrativa. Não falsa, mas atrativa. Não somos mágicos iludindo as pessoas com truques. Somos apenas pessoas que vão apresentar a verdade de uma maneira tão intensa emocionalmente que ela será sim melhor do que a própria ilusão. Isso é muito bom. É uma honra poder trabalhar desse tipo de trabalho. Mas vamos lá, vou mostrar para você aqui então como ficou esse anúncio. Deixa eu diminuir aqui, tirar o meu fundo musical. Dá pausa aqui, por gentileza, YouTube. Ativar o som do site. E vamos dar o play aqui. Esse é um dos 3 anúncios que foram feitos usando aquela mesma estrutura. O que vocês vão perceber aqui é que essa é a única parte que muda entre os anúncios. O porquê. Essa parte que causa identificação, ela nos 3 anúncios será diferente. Mas a parte da missão em diante, ela é a mesma para todos os anúncios. Por quê? Porque a missão do expert continua sendo a mesma. Quem o expert continua sendo a mesma pessoa. O porquê dele não mudou. O como também não e o que também não. Ele pode mudar a maneira de ser apresentado? Óbvio que pode. Terão anúncios que serão diferentes. Mas em essência, continua sendo a mesma coisa. Eu posso usar palavras diferentes ou colocar isso em momentos diferentes. Mas a missão é a mesma coisa. Tá? Então, vamos focar bastante aqui nesse primeiro bloco aqui, que é a parte de identificação com o público. Vou dar o play. Tomara que vocês estejam escutando. Deixa eu lembrar aqui de compartilhar o som da tela. Já ia esquecendo. Vou dar o play. Escuta essa história. Era uma vez um casal de funcionários públicos concursados. Juntos, os dois ganhavam cerca de 32 mil reais e eles desejavam fazer uma viagem que custava apenas 12 mil reais, mas nunca tinham dinheiro para isso. Todos os meses, por mais que ganhassem relativamente bem, faltava cerca de 9 mil reais na conta. Estavam em uma dívida constante e eles pagavam as contas com o crédito dos cartões e também somava aos cheques especiais. Eles não percebiam, mas gastavam cerca de 20 mil reais com comidas por aplicativos, com restaurantes, com pequenas viagens com animal de estimação. Havia uma falsa tranquilidade no ar, pois por serem concursados, eles se apoiavam na garantia de receberem mais no próximo mês, mas eles sabiam por dentro
que isso tudo estava sendo construído um castelo de areia, de dívidas e de crédito. Já haviam tentado fazer um planejamento, mas não conseguiam se conter, pois o prazer nas compras era algo muito bom. Isso acontece quando emocionalmente existe algo a ser resolvido e inconscientemente tentamos tapar a tristeza e a ansiedade dessas questões com algo que nos leve às compras. Às vezes, podíamos se sentir um pouco sozinhos ou com pouca importância e o status de uma compra poderia temporariamente tampar esse buraco emocional. Essa história não é tão fictícia assim, pois esse é um típico caso patológico de gastos excessivos. Você conhece alguém parecido? Se sim, ou se essa pessoa é você, você vai gostar desse convite que eu vou te fazer. Antes, saiba que eu tenho a missão de levar para as pessoas ferramentas eficazes em relação às finanças pessoais e ajuda real em relação aos travamentos emocionais que impedem as pessoas de alcançarem a riqueza e a plena prosperidade. Hoje, eu sou reconhecido como neurocientista, especialista em economia comportamental e psicologia financeira na tomada de decisões, psicoterapeuta, consultor em finanças e planejador financeiro, e durante muitos anos eu também trabalhei nas corretoras Rico e XP Investimentos como agente autônomo de investimento. E hoje eu estou aqui porque depois de anos trabalhando com finanças, eu percebi que as causas relacionadas a dinheiro são emocionais e que se elas forem devidamente tratadas, os auto-boicotes, os bloqueios, os impedimentos nas execuções das estratégias já conhecidas são destravadas. O único jeito de solucionar é literalmente buscar e tratar as causas dos sintomas psicológicos e emocionais que travam ou bloqueiam o crescimento e a paz financeira. Mas resumindo, o que é isso? Esse é o meu convite para você. Um tratamento psicoterápico financeiro com metodologia eficaz e ainda pioneiro no Brasil. Eu quero te ajudar a identificar quais são suas causas emocionais e te oferecer ferramentas adequadas para a sua situação. Só resta agora você clicar no link aqui embaixo ou encaminhar para alguém que você percebeu que tem tudo a ver com essa proposta. Eu sou Felipe Souza e pode clicar que eu te vejo do outro lado para te ajudar. Muito bom. Temos aí o vídeo rodado, pronto. Ele não está na formatação final, porque ele vai ser colocado dentro do Facebook, YouTube e Instagram. Então os formatos dele vai sendo alterado conforme a necessidade do canal que ele vai ser postado, né? Então aqui ele está em widescreen, ele vai ser mudado para quadrado, vai colocar uma headline aqui em cima e vai colocar uma legenda da headline aqui embaixo também. Mas outro convite que eu quero fazer é para conhecer a identificação de outros vídeos. Aqui o primeiro era do fotógrafo, mas essa aqui, deixa eu ver, do casal, provavelmente é a segunda. Não, do casal é a terceira, esse é o terceiro anúncio. Era uma vez um casal de funcionários públicos concursados. E tá aqui esse texto. Tá? Ele vai até aqui, ó. Essa parte do antes, saiba que eu tenho a missão de levar às pessoas ferramentas eficazes, ela é, desse ponto em diante, é a mesma para todos os anúncios. Então a gente vai ver só o restante anterior. Tá? Vou passar para cá, vamos ver o próximo. Era uma vez um fotógrafo, um profissional liberal, que ganhava cerca de R$6.000. Mas ele tinha uma dificuldade. Ele não conseguia olhar para suas faturas do cartão de crédito. Ele não tinha noção das despesas menores, como alimentação na rua, como restaurante, como transporte. Mas o aluguel, que era uma despesa grande, ele sempre tinha em mente, porque sempre acontecia uma única vez no mês. De forma muito estranha, ele evitava a todo custo tomar contato com todo tipo de informação financeira, inclusive o número exato das suas dívidas. Talvez por achar confuso ou difícil demais esse assunto chamado finanças, ele até minimizava a importância do assunto, dizendo que era simples e fácil demais e que em algum momento ele daria a devida atenção. Mas ele deixou o assunto de lado até que a situação explodiu e de uma forma bastante grave. Obviamente, por não olhar a fatura, pagando sem calcular o tamanho do desembolso financeiro e por não verificar se tinha alguma cobrança indevida, isso acabou gerando um problema ainda maior. Aliás, essa é uma situação muito comum entre vários funcionários públicos,
Porque a sensação de segurança em relação ao recebimento do salário produz uma passividade em relação aos cuidados com o dinheiro. Essa história não é tão fictícia assim. É um caso típico de negação financeira. Você conhece alguém parecido? Se sim, ou se essa pessoa é você, então você vai gostar desse convite. Antes, saiba que eu tenho a missão de levar para as pessoas. E aqui começa já a parte que é igual em todos os anúncios. Daniele, você perguntou aí sobre o tempo do anúncio. É recomendado que nas redes do tipo Facebook e Instagram, principalmente, os anúncios não ultrapassem ali perto de 1 minuto e meio. A ideia é que quanto menor o anúncio, quanto mais rápido ele for e condensado ele for, seja melhor. Porém, pelo ticket desse produto, desse serviço, e pelo nível de funil, de consciência da dor, que esse produto aqui ele vai ser oferecido, para o público que ele vai ser oferecido, não faz mal. Então, isso aqui é muito baseado na estratégia que está sendo montada para o expert, para essa campanha especificamente. Se eu abrir aqui do lado, eu vou colocar aqui funil de consciência de vendas, para explicar melhor aqui. Esse funil de consciência, em essência, é isso aqui, ó. Topo de funil, a pessoa ela não tem consciência do problema e ela acaba tomando consciência. No meio de funil, a consciência já existe, a pessoa até admite que existe, que precisa de uma solução, mas ela não está acionada a comprar essa solução de você. E o fundo de funil é quando a pessoa sabe que existe o problema, ela sabe que existe uma solução, ela já está em busca dessa solução e ela está em busca naquele momento. Esse tipo de anúncio é para pegar aqui fundo de funil e meio de funil e um pedacinho do topo, mas ele está mirando aqui na base. Então, anúncios futuros que vão surgir para poder alimentar esse funil dessa estrutura, e aí quando eu falo desse funil de estrutura, eu já estou falando sobre funil de e-mail marketing, o funil de anúncios, né? É esse tipo de funil aqui, ó. Cadê? Poxa. Aqui, ó. É esse tipo de funil, onde tem os anúncios, onde manda uma página. Isso aqui também é um funil. Quais os anúncios jogam para quais anúncios? Depois que você viu um anúncio pequeno, um anúncio simples, você pode estar vendo um anúncio maior. E você acaba dando consciência para as pessoas através de anúncios. E isso pela plataforma do Facebook, do Instagram, pela plataforma do Google. Você consegue ir seguindo essa pessoa baseado nos anúncios que ela já viu. Então aqui, quando a gente vai colocar esse anúncio aqui publicado, a gente consegue saber pelos pixels se a pessoa assistiu até a metade, se ela viu o anúncio todo, se ela só viu 10% do anúncio, se ela não deu play no anúncio. Então a gente vai sempre fazer uma otimização voltada para as pessoas que viram a maior parte do anúncio, 75, 90, 100% do anúncio. Esse é o nosso alvo para que a gente depois construa outros anúncios focado nessas pessoas que acabaram tomando consciência do problema. Tá? Então, tem anúncios aí no Facebook que até envolve 10 minutos, 20 minutos, e eles acabam funcionando porque ele está sendo muito precisamente enviado para um público específico. E as pessoas vão estar interessadas em estar vendo aquele conteúdo por inteiro, como se fosse um vídeo comum no próprio Facebook. Vou ver aqui o último anúncio. Deixa eu te contar uma história. Era uma vez um médico, um profissional liberal, que recebia entre 20 e 25 mil reais todos os meses. Mas todos os meses também ele se encontrava frustrado e com medo do futuro, pois frequentemente na sua cabeça vinha uma frase que era a seguinte: o dinheiro não para na minha mão. Apesar de ter uma renda muito maior do que a maioria dos brasileiros, ele não conseguia poupar para algo maior que ele queria comprar. Ele estava travado emocionalmente. Ele não se permitia cobrar mais do que cobrava dos pacientes, apesar da sua qualidade ser muito superior ao preço. Era um bloqueio emocional. Todo o dinheiro que entrava simplesmente sumia. E parecia ser gasto principalmente com restaurantes, presentes caros para parentes e amigos, pequenas viagens sem planejamento e mais uma gama de despesas que simplesmente não conseguia saber quais eram. A causa era estritamente emocional. Parecia que a ideia de poupar dinheiro ou de ter dinheiro estava vinculado à emoção de ser avarento. Por mais que ele tivesse consciência de que isso não era uma verdade, a sua mente sabotava o seu comportamento. E todo o dinheiro que chegava rapidamente saía
ele gastava com alguma coisa. Às vezes, isso acontece quando na nossa família tem uma pessoa que lida de forma ruim com o dinheiro. E na tentativa de evitar aquela figura, nós acabamos gerando outro tipo de comportamento que é nocivo às nossas finanças. Na verdade, essa história não é tão fictícia assim. Esse é o caso típico, patológico de rejeição financeira. Você conhece alguém parecido? Se sim, ou se essa pessoa é você, eu tenho um convite para te fazer. E aí entra o restante do funil, do anúncio, que é igual em todos os outros. Bom, essa é a história da construção desses 3 anúncios que eles vão começar a ser rodados, provavelmente nessa semana ainda. E então, se você está vendo isso aqui de forma gravada, talvez esse anúncio já esteja no ar. Então, por isso não tem problema você ver. No mais, lembre-se que a gente está usando aqui uma estrutura baseada na PNL. Essa teoria de criar esse tipo de funil, de criar essa metodologia aqui, ela não tem em livros. Fui eu mesmo que desenvolvi ela. Então você pode pegar ela aqui e começar a usar e fazer os testes aí dentro das suas copies. Principalmente para as copies de fundo de funil e meio de funil. Porque ela vai fazer uma atuação direta em todos os níveis neurológicos que a pessoa tem. Porque todo mundo tem um cérebro, né? Pelo menos a maioria de nós temos um cérebro que é utilizado. Ou pelo menos na maior parte do tempo. Então, use isso e faça os testes. Veja como vão sair suas copies. E vai fazendo testes. Pode ser que você alterando aí, fazendo algumas mesclas, algumas alterações, você tenha resultados inclusive maiores e melhores. E aí você traz pra gente. Vamos estudar isso juntos. Porque aqui é uma descoberta atrás da outra. A gente vai testando o que funciona e o que não funciona. Dani, só me responde aí. Respondeu sua pergunta a respeito da duração do tempo do vídeo? Joia. Então é isso. Se tiver alguma dúvida, você pode soltar pra gente lá no grupo. Se você que está vendo esse vídeo, estiver aí no YouTube, ou vendo aí sozinho na sua casa aí, porque você perdeu a aula, o dia da aula, não tem problema. Manda aí sua questão, sua dúvida, ou então até seu teste, né? Se você está trabalhando com a gente lá nos funis, você tem mais do que oportunidades de testar essa dinâmica, essa construção, ou esse template, vamos dizer assim, baseado nos níveis neurológicos de Richard Bandler, John Grinder e Robert Dilts. Por quem, qual a missão, quem, por quê, como, o que e onde e quando. Usando esses níveis, pode ser que as suas copies fiquem mais interessantes. Vale só para anúncios? Não, você pode fazer até vídeos para o YouTube, você pode fazer textos, inclusive, e-mails. As aplicações são inúmeras porque a gente está falando a respeito de comunicação humana. Inclusive na hora de você explicar uma ideia para alguém também. Você pode usar essa metodologia para você ver sua comunicação, inclusive, ficar melhor. Alguma dúvida a mais? Dani, alguma dúvida a mais? Coloca aí pra nós. Show. Se aparecer, se surgir no meio do caminho, não tem problema, manda pra gente lá pro grupo. No mais, ficamos por aqui. Por hoje. Eu que agradeço, Dani. Tudo de bom pra você. E a gente fala daqui a pouquinho depois também sobre aquele assunto lá do projeto. Gente, pra você que tá vendo isso aí pelo YouTube, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Dá o like aí, que você já sabe de praxe. Não sei se isso é vantagem ou não é. Manda esse vídeo ou estuda, reveja ele, mastigue ele. Porque ele pode ser de grande ajuda pra você na sua carreira como copy. E quem sabe até estrategista digital. Quem sabe não, com certeza, né? Mas, Theo aqui, um abração pra vocês. E a gente se vê na próxima aí, gente. Até mais.